E aí, tranquilinho? Estamos de volta aí, aula 5 do nosso curso de Direito Processual Penal. Eu já vou ter que começar me explicando com você, eu sei. Por quê? Porque nessa aula 5 nós vamos trabalhar sujeitos processuais. E você vai perceber que a gente deu um pequeno pulinho de artigos. Né? No vídeo anterior eu estava falando, ó, estamos chegando perto do 100, agora a gente já passou do 200. Aí, normalmente o cara, né, que não está muito ligado, que não presta atenção, que gosta de cortar esse começo do vídeo, ele vai pensar, porra, dá um pulou matéria, dá um não disponibilizou o material todo. Na verdade, o que eu pensei? Né? É bom a gente sempre adequando o nosso trabalho. De onde a gente parou, nós estávamos falando de jurisdição e competência. Por que eu vou começar a trabalhar agora? Eu tenho dois motivos para iniciar sujeito processual e já pular tantos artigos assim no nosso CPP. Primeiro, por uma questão de lógica. Porque se você parar para analisar, desde o começo eu estou tentando criar um sistema lógico com você. A gente foi lá, fez um inquérito policial, fase investigativa, a gente deu uma estudada sobre o que é a ação penal, suas características, a gente falou sobre aonde que você apresenta a ação, né, para você determinar a jurisdição e a competência, que é o mais importante. E nada mais importante do que você entender que quando a ação é proposta, quando ela está iniciada, essa ação ela vai ter algumas partes, alguns sujeitos, algumas entidades que vão participar dela. Então, pela lógica, é interessante a gente fazer esse tipo de trabalho. Nós temos uma ação agora estabelecida. Essa é a ideia. Ela foi apresentada a um juiz competente, a uma entidade competente, e nós vamos poder agora sim dar sequência ao processo. Só que eu preciso entender quem é que participa do processo. Então nada mais justo que você estudar de cara sujeitos processuais. Então, primeiro ponto, tá? Só para você entender. Por que eu resolvi pular? Porque eu quero seguir uma lógica. Tanto que eu vou trabalhar sujeitos agora, depois nós vamos entrar em provas. Aí lá para frente a gente vai falar da prisão, que pode ocorrer dentro, tudo que acontece dentro do processo. Chegar no final do processo, vamos trabalhar recursos. Então é só para a gente poder criar uma sequência lógica. Depois fica tranquilo que os artigos que ficaram para trás, ou eles vão ser apresentados durante os cursos, então eles vão ser introduzidos durante os assuntos, ou eu vou fazer vídeos específicos sobre eles, fiquem tranquilos. Mas, segundo motivo de eu estar fazendo isso, as bancas. Banca de concurso público pede normalmente esses assuntos que eu estou trabalhando com você em sequência. Então eu estou deixando aqueles assuntos menos cobrados ou quase nunca cobrados para tratar lá para o final. Eu quero focar nos principais assuntos de banca, de concurso, para aí depois a gente poder falar do CPP em sua totalidade, tá? Mas a ideia aqui é a gente poder fazer um trabalho inteligente, tranquilo, fácil, né, para você poder me acompanhar bem. Outra coisa para falar rapidamente, o pessoal que está aí no site, que está acessando pelo meu site, como eu falei, né? Você que está no YouTube aí, não tem problema, pode continuar assistindo no YouTube, é até melhor para mim, que é bom que eu, né, monetizo um pouquinho, ganho alguma coisa com isso, mas aí eu posso oferecer de graça, eu não cobro nada de você. Mas quem está no meu site tem duas situações, três, né, que eu sempre gosto de destacar, que trazem três vantagens para você. Primeiro que você tem acesso antecipado aos vídeos. Enquanto no YouTube eu vou colocando 3 vídeos por semana, no site eu coloco 8, pelo menos 7, né? Você vai entender esse 7 porque daqui a pouco. Nem sempre eu vou trabalhar 4 vídeos, então você vai entender por que isso agora. A segunda coisa é que você pode mandar uma dúvida diretamente para mim, tem lá a opção do falar com o professor. No YouTube eu desativei o comentário porque eu não consigo responder todo mundo. Não é questão de crítica não, tá? Crítica a gente vai receber sempre, não tem jeito. Mas é porque eu não consigo mesmo responder. E o YouTube é meio bagunçado em relação aos comentários, então para não me perder eu prefiro que você mande um e-mail para mim. Nem que eu demore um ano, mas eu vou te responder, eu prometo. E terceira coisa, acesso à apostila, que eu disponibilizo no meu site. E é da apostila que eu quero falar, tá? Toda aula você tem aí em cima assim, acessar material em PDF, ou acessar PDF material, tanto faz. E quando você clica ali, você tem acesso à apostila. Só que todas as aulas têm esse link, mas você não precisa ficar baixando todas as aulas necessariamente. Para você entender, você que entrou no curso agora, por exemplo, se você pegar a aula... eu vou começar na aula 1, lógico. A apostila que você pegar na aula 1, ela vai valer até a aula que estiver disponível para você. Vamos dizer que você entrou agora, tem 4 aulas disponíveis lá no site. Quando você baixar a apostila, você vai ter a apostila da aula 1 até a aula 4. Quando eu disponibilizar a aula 5, que é essa daqui, eu vou colocar na aula 5 o link novo com o material incluso. Só que eu também estou ajustando os links anteriores. Então o cara que entrar depois, que tiver com a aula 5 disponível, na aula 1 já vai estar com a apostila completa. Então eu não estou colocando, eu tinha até prometido fazer isso, não estou fazendo. Eu não estou colocando fragmentos da apostila. A cada aula eu estou colocando a apostila inteira com o acréscimo daquele material que a gente desenvolveu para aquela aula. Então, baixou de um link, não precisa baixar mais nada. Tá? Agora, é claro, a cada aula nova você baixa o novo material de acordo lá com o link na aula específica, tá? Mas baixou, tá tudo certo. Mas o Dalmo, poxa, eu entrei agora no curso. Comecei a aula 1, já está todo pronto, já está todo disponibilizado. Ótimo, baixa só da aula 1, o resto não precisa.
Tá? A ideia é essa. Eu estou deixando os links em todas as aulas para não ficar também tendo que procurar na aula onde é que está a apostila. Mas é uma só, tá? Então fica tranquilo. A cada aula nova eu coloco o material novo com o material antigo. Então é a apostila logo, não um fragmento dela, tá? Aí chega lá na última aula, tá toda prontinha para você, beleza? Só para explicar como é que eu estou trabalhando para ficar um pouco mais prático, né? Quem está aí já cadastrado, quem hoje, né? A partir desse vídeo está cadastrado, vai baixando as apostilas das aulas novas, o material novo que ele vai substituir as apostilas que você tem. Né? Agora, quem entrou agora e o curso já está pronto, por exemplo, ou já está na reta final, é só baixar da aula 1 e esperar as aulas novas para pegar o contexto geral. Tá? Essa é a ideia. Aí quando tiver o curso prontinho mesmo, vou colocar lá a apostila completa. Eu já até faço observação para você não se perder. Mas vamos facilitar o trabalho, tá? Então, sujeitos processuais. Vamos começar a aula logo. E aqui eu vou te explicar o porquê que eu falei 7 em alguns casos. Esse assunto é muito fácil, apesar de ser muito explorado. Tá? Tem bancas de concurso que normalmente cobram só essa parte aqui, ou cobram só sujeito para frente. Então tem banca que até pula ação penal, pula inquérito. Claro, que são aquelas bancas de tribunal, aquelas provinhas que não precisa muito do processo penal, eles cobram só o básico. E muita prova de concurso que faz isso começa aqui de sujeitos. Então por isso que eu quis dar esse pulinho também para sujeitos, para poder facilitar esse estudo também de quem tiver uma prova aí próxima. Mas sujeito processual é muito fácil, apesar de ser muito cobrado em prova. Então vai ser uma aula bem tranquila, eu vou dividir provavelmente em 3. Tá? Não é que eu estou planejando dividir em 3, eu sempre faço 4 vídeos, mas existe uma possibilidade gigante da gente resolver em 3. Tá? Então, se por acaso você tiver acesso só aos vídeos 5.1, 5.2 e 5.3, não se assuste, porque é isso mesmo. Tá? Agora, se por acaso for necessário, vai ter o vídeo 5.4, lá no finalzinho do vídeo 3 eu te explico se vai precisar ou não. Tá? Mas eu acredito que não. Eu acredito que essa aula necessariamente vai ter só 3 vídeos aí, 3 videoaulas para fazer a aula inteira. Beleza? O que são sujeitos processuais? Vamos lá, vamos conceituar. Sujeitos processuais são aqueles caras que têm uma intervenção, que produzem um ato, que participam do processo criminal. Então, logicamente, até por uma questão de estrutura na nossa cabeça, se eu estou falando em sujeito processual é porque eu já tenho o processo criminal instaurado. Então já passamos por toda aquela história investigativa, se for necessário, né? Tem casos que não precisa, lembre-se que é dispensável no inquérito policial, ou qualquer outra modalidade de sindicância, que seja lá qual for a modalidade que você tenha de fase investigatória. Mas eu tenho o processo, eu já sei quem é o competente, eu já sei tudo certinho, eu já apresentei a ação penal, ela foi aceita, foi feito o tal do juízo de admissibilidade, tem as condições da ação, beleza, o processo está instaurado. Sujeitos processuais são todos aqueles que vão interferir no processo, tendo interesse ou não no processo. O interessante é isso, sujeito processual é o cara que interfere com ou sem interesse direto na causa. Agora, por que eu estou querendo chamar atenção para esse conceito? Para você não confundir com partes. É muito comum os códigos, né, não só o processo penal, mas os códigos de processo em si utilizarem o termo partes. Não confunda sujeito processual com parte processual. Porque vamos fazer o trinômio básico. Para um processo rolar normal, você tem que ter autor, réu e juiz. Obviamente, esses 3 são sujeitos processuais, porque eles interferem no processo. Eles fazem com que o processo ande. Sem autor, sem réu ou sem juiz não funciona. Imagina, só tem autor e réu, mas não tem juiz, não tem processo. Tem juiz e tem autor, mas não tem réu, não tem processo, pô. Então, esses 3 caras, obviamente, são sujeitos processuais, mas eles não são partes processuais. Parte processual, necessariamente, é aquele que detém interesse e que quer atingir um determinado resultado. Quando eu tenho autor e réu, eu tenho 2 pessoas com interesses obviamente opostos, porque se fossem convergentes, iguais, não teria processo, não teria um conflito de interesses, né? 2 pessoas com interesses opostos, com vontade de resultados opostos. Eu quero que você vá preso, você quer ser absolvido. O juiz não é parte processual. O juiz nunca será parte. Até porque se ele fosse parte, ele teria que ter interesse por um dos 2 lados. E o que eu mais busco é um juiz imparcial. Então toma cuidado para você não confundir. Parte processual são aqueles que detêm interesse e que querem determinado resultado. Sujeito processual é que não tem interesse nenhum, ou pode ser que tenha interesse. No caso de autor e réu, eles também são sujeitos processuais, tenham interesse, mas na grande maioria dos casos não tem interesse, eles apenas interferem para que o processo seja feito corretamente, tenha o andamento perfeito, correto. Tranquilo? Então, ideia de sujeito processual é toda aquela pessoa que produza um ato que interfira no processo, mesmo que não tenha interesse nenhum na causa, mas que essa interferência, obrigatória ou não, depende do caso,
vai fazer com que o processo ande, vai fazer com que o processo chegue a um determinado resultado. Tá? Sujeitos processuais eles são subdivididos, classificação doutrinária, em sujeitos processuais essenciais ou primários, sujeitos processuais acessórios, secundários ou, como o pessoal gosta de chamar, colaterais. Só para a gente entender bem, quem são os sujeitos primários ou essenciais? São os três que eu falei. É a tríade mais importante do mundo. Acusação, acusado e juiz. Então esses três caras, as partes e o juiz, são considerados os essenciais. Porque, amigo, eu posso muito bem, por mais que dependendo do caso não seja normal, mas eu posso muito bem ter um processo que inicie e finalize só com juiz, autor e réu. Aí vamos agora trazer o processo penal, né? Com juiz acusado e acusador e acusado. Com juiz querelante e querelado. Então eu não tenho para onde fugir, eu preciso desses três caras. Agora, pode ser que durante o procedimento processual exista a necessidade, é bonito falar procedimento processual, que é praticamente a mesma porra, mas faz parte, né? Não é a mesma coisa, tá? Tecnicamente não, mas é a mesma merda, né? Porque processo é uma sequência de procedimentos, só para constar. Mas durante o procedimento processual, algumas pessoas podem interferir. Um intérprete, uma testemunha, um perito. Então, quando esses caras participam, eles são chamados sujeitos secundários ou acessórios. Um terceiro interessado, que não é comum no processo penal, nem um pouco. Mas no processo civil, sim, processo do trabalho, né? Mas um terceiro interessado que venha a participar do processo, esses caras, assistentes, esses caras, eles têm uma participação que não necessariamente trazem o interesse efetivo deles da situação, também não é obrigatório, existem casos que sim, casos que não, mas eles vão fazer com que o processo tenha um andamento correto. Agora, pode ser que inicie juiz, autor e réu, finalize juiz, autor e réu. Então, os sujeitos primários essenciais são só esses três: juiz, acusador, acusado, juiz, querelante, querelado. Se é denúncia ou se é queixa, depende da terminologia. Agora, qualquer um que venha interferir no processo após esses três caras será um sujeito acessório, sujeito secundário, sujeito colateral. Tranquilo? Beleza. O que nós temos que trabalhar dentro de sujeito processual no CPP? Juiz, Ministério Público, assistente, auxiliar de justiça, defensor, o acusado em si. Então tem gente pra caramba pra gente falar. O que eu vou fazer com você? Nós vamos dividir isso nas aulas. Eu já vou começar agora a trabalhar com você o tal do juiz. E vamos entrar, obviamente eu vou precisar da lei e vou precisar de algumas súmulas aí, não necessariamente para esse vídeo, mas para frente, para a gente poder matar bem esse assunto. É um assunto bem tranquilo, tá? Não se estresse, vai ser fácil para a gente desenvolver. Vamos para a tela logo, deixa eu te mostrar o primeiro artigo que inaugura essa parte do processual, para a gente poder andar corretamente. Vai para a tela aí. Nosso artigo 251 do CPP fala assim: ao juiz incumbirá prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos, podendo, para tal fim, requisitar a chamada força pública. Aqui você consegue extrair algumas informações importantes sobre esse tal do juiz. Lembre-se que o juiz é aquele carinha que ele prestou concurso público, ele foi investido no cargo, logo ele teve investidura na jurisdição processual penal. Lembra da aula anterior sobre jurisdição, né? A gente falou do princípio da investidura. Então ele passou por todo aquele processo, ele era advogado, ele tinha atuação como promotor de justiça, sei lá, fez a provinha, difícil pra cacete, passou, beleza, tá lá, investido no cargo. E vai realizar, a partir de agora, a condução do processo, a garantia que o processo corra normalmente. Só que é muito importante você fixar na cabeça que a função do juiz não é defender o interesse de ninguém. A função do juiz, naturalmente, é a condução do processo, garantia de que tudo corra dentro da normalidade, dentro da legislação, e que o resultado necessário seja atingido. Lembre-se que o juiz, ele busca a verdade. Ele não busca simplesmente que a vontade do acusador ou do acusado seja feita. O juiz ele tem que ter total imparcialidade, total desinteresse, por isso que ele não é uma parte processual. O juiz ele tem a função de substituir a vontade das partes, mas não de colocar a sua vontade na situação. Pô, como assim então? Seguinte, a partir do momento que você acusa alguém, você demonstra o seu interesse. O juiz substitui você nesse interesse de acusar. O outro quer se defender, quer ser absolvido. O juiz substitui. Então ele vai pegar a vontade dos dois e vai juntar em uma vontade só, buscar a verdade e o resultado que seja efetivo para aquela situação.
Então, o juiz não tem interesse na causa. A única vontade do juiz, o único interesse, e aqui não é o interesse processual, e sim interesse pelo trabalho dele, pela função dele, é atingir um resultado real, verdadeiro, legal. Só que para ele fazer isso, e aqui que entra a grande jogada, ao juiz é concedido durante a fase processual uma coisa linda chamada poder de polícia. E você que estudou direito administrativo conhece muito bem o poder de polícia. Você tem uma aula necessariamente sobre poderes, todo curso tem essa porra, e você estuda poderes e aprende o poder de polícia. Se não tiver no YouTube lá, no meu canal mesmo, tem um vídeo só sobre poderes administrativos, fica à vontade para fazer uma visita lá. O poder de polícia é aquele poder que dá, não é necessariamente o poder policial, né, mas é o poder que dá à entidade pública, e aqui no caso ao órgão público juiz, lembre-se que o juiz é um órgão, né, no final das contas, dá a esse órgão público, a essa entidade pública, o poder de restringir, limitar uma liberdade individual em prol do interesse público. Então, olha só, o poder de polícia, que não necessariamente se esbarra na ideia de ser um policial, não é policial que tem poder de polícia, é qualquer autoridade reconhecida legalmente como poder de polícia, inclusive o policial. É muito interessante você perceber que, só para você poder entender, e eu volto já no poder de polícia, na verdade o juiz ele é um representante de quem? Do Estado. O sujeito processual verdadeiro aqui é o Estado que a gente vai chamar de Estado juiz, aquele que busca a realidade. O juiz é só um órgão representativo. Então, é claro, na hora da prova você vai colocar sujeito processual, o juiz, acabou, até o CPP faz isso. Mas na verdade não é o juiz, o verdadeiro, né, sujeito processual é o Estado juiz, representado pela pessoa, pelo órgão. Quando o juiz detém um poder de polícia dentro do processo, ele detém um poder de garantia da manutenção da ordem e do bom processamento. E esse poder de polícia do juiz é dividido em dois lastros, o poder de polícia administrativo e o poder de polícia jurisdicional. Nem todo mundo gosta dessa definição, poder de polícia jurisdicional, não tem problema. Se ele simplesmente falar polícia jurisdicional, já tá bom pra caramba. Se ele falar função jurisdicional, já é o que você precisa. Não é só para você entender. O poder de polícia administrativo é aquele que permite ao juiz tomar atitudes de âmago, digamos assim, né, de alma administrativa, que não necessariamente vão atingir o processo. Então, não é que o juiz está tomando decisão dentro do processo. Ele está tomando decisões fora para garantir que o processo ande. Um exemplo clássico é o papo da testemunha. Arrolado, devidamente convocado para participar do momento de testemunho, não comparece. O que o juiz pode fazer? Manda, aí sim, o uso de força policial, por isso que ele até fala o uso da força pública, para conduzir coercitivamente aquela testemunha. Então, esse poder de polícia administrativa é isso. Eu tenho lá, imagina, autor e réu começam a discutir, o acusador e o acusado, o querelante, vou usar autor e réu para ficar mais fácil para abraçar todo mundo, tá? Começam a discutir, começa aquela desordem, o que o juiz pode fazer? Vai para casa do chambralho os dois, porra. Então a ideia de polícia administrativa, simplesmente, é você cometer atos que não interfiram no processo, mas que façam com que o processo ande. Agora, quando você interfere, por exemplo, você apresenta uma testemunha e o juiz determina que ele não precisa ouvir aquela testemunha, que não vai fazer diferença nenhuma. Lembre-se que a gente falou, o juiz tem essa liberdade de atuação dentro do processo. Por que existe esse detalhe? Por que ele pode fazer isso? Para evitar que o processo seja estendido à toa, né? Evitar tem advogado que adora fazer isso, né? Medidas protelatórias, enrolar. Quando o juiz toma essa decisão, que a gente vai chamar aqui carinhosamente para evitar a fadiga de decisão interlocutória, que ela não atinge o mérito, mas é decisão dentro do processo, aí eu digo que ele teve atuação jurisdicional. Então entenda que a polícia administrativa e a polícia jurisdicional cometida pelo juiz ou dada ao juiz, ela abrange administrativo e judicial e permite com que o juiz conduza corretamente o processo. Tranquilo? Fácil, nada demais. Nada de grandioso aqui. Porém, é bom você entender que existe um certo limite na atuação do juiz. Por quê? Se eu quero atingir imparcialidade, eu não posso permitir que um juiz que tenha interesse na causa participe do processo. Porra, sejamos realistas. Estou caminhando, tal, alguém vem e me espanca. Só por quê? Porque eu sou dálmo. Né? Não preciso ter outra definição, eu sou um dálmo. A pessoa odeia o dálmo. Virou até característica, você é um dálmo. Né? O cara vai e me bate, você é um dálmo. Aí eu vou entrar com uma representação processual criminal contra ele e o cara é irmão do juiz da causa. Porra, é óbvio que não vai dar em nada.
Então, para evitar parcialidade do juiz, já que não é isso que nós buscamos, dentro do CPP, e isso já é uma coisa natural em qualquer teoria processual que a gente tenha, nós trazemos 3 possibilidades. Na verdade, 2 muito expressas e uma nada expressa, que são suspeição, impedimento e incompatibilidade do juiz. Então, assim, existem 3 situações em que o juiz é suspeito, que o juiz é impedido e que não existe compatibilidade, não existe possibilidade de atuação do juiz. O que o CPP mostra para a gente expressamente? Suspeição e impedimento. São as 2 situações que realmente nos interessam para a prova. Qualquer outra condição se torna condição de incompatibilidade, condição de não poder atuar no processo. E eu quero te mostrar exatamente como que isso funciona e te explicar o resultado, a diferença entre eles. Vamos começar com o impedimento. Impedimento é toda aquela situação que você tem certeza que o juiz será parcial. Você tem certeza que o juiz não vai conseguir afastar a imparcialidade dele. Então, no impedimento, a coisa aqui é tão forte, é tão pesada, que o juiz tem que sair fora. É como a gente gosta de falar, ele deve se pronunciar impedido. Não preciso nem esperar nada, o próprio juiz, opa, não posso. E quais são esses casos? Depois eu vou te explicar efeitos, fica tranquilo. Mas quais são os casos de impedimento? Vamos para a tela, depois a gente continua, tá? Vamos lá. Só para a gente não ficar no blá 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 e eu não chegar a lugar nenhum. Artigo 252, o juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que, veja bem, não pode exercer jurisdição, ou seja, naquele processo ele não pode dizer o direito, não pode julgar. Inciso 1º, tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o, marca isso pelo amor de Deus, 3º grau, inclusive como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar de justiça ou perito. Deixa eu fazer uma observação rápida que eu acabei não fazendo e que vale a pena a gente fazer. Damo, quando você falando de direitos processuais, classificação e tal, aonde entra o advogado? Em lugar nenhum. Advogado não é sujeito processual, muito menos parte processual. Advogado ele é simplesmente um representante. Eu gosto de entender o advogado como uma extensão do autor ou do réu. Mas advogado não é nenhuma dentro do processo. Então se colocar para você, é sujeito principal, juiz, autor, réu e advogado. Não, advogado não é porra nenhuma. Agora entenda uma coisa. O juiz vai julgar uma causa em que ele tem marido, a esposa, o irmão, o sobrinho, o tio, o avô, como também parte integrante do processo. Então ele está atuando como advogado, ele está atuando como membro do Ministério Público, ele está atuando como perito. A partir do momento que o juiz entra num processo em que ele pode se deparar com essa situação, ele está impedido de julgar. Por quê? Pensa bem, um juiz casado que tem lá como advogada de acusação a esposa dele. Você acha que esse juiz vai contra a esposa? A porrada come em casa. Convenhamos, né? Eu sempre gosto de falar isso. Quem manda em casa é a mulher. Pô. Homem que diz que manda em casa é porque acha que manda em casa. Quem manda em casa é mulher. Eu sei disso por experiência própria. Então, obviamente que eu não vou irritar minha mulher. Então vamos julgar a favor dela, né? Esse inciso primeiro está muito claro, acredito eu, muito óbvio. Só eu queria que você entendesse só uma coisinha. Só para a gente poder fixar bem. Esse negócio de grau de parentesco é uma coisa que você estuda bastante no direito constitucional, pelo menos eu, quando ministro aula constitucional, lá necessariamente na parte sobre direitos políticos, que eu vou falar sobre inelegibilidade reflexa e tal, você acaba estudando bem isso daqui. Código Civil, óbvio, né? É a base para você entender esse ponto. Mas se você não entende bem, só para se ligar, eu não vou também dar uma aula de genealogia ou de qualquer coisa de grau de parentesco, mas só para você entender, o grau de parentesco ele é dado pelo tipo de comunicação que você detém com a pessoa. Por exemplo, eu e meu pai, a comunicação é reta, concorda? Eu e papai. Então meu pai é meu parente de 1º grau. Eu e meu avô. Entre nós tem meu pai. Então tenho eu, papai, vovô. Eu e meu pai 1º grau, até o meu avô 2º grau. Se fosse meu bisavô, 1º pai, 2º avô, 3º bisavô. Então, para você entender grau de parentesco, você precisa encontrar o ponto em comum. Porque veja bem, irmão. Meu irmão, obviamente, é meu parente consanguíneo por conta de um processo de ligação com meu pai. Meu irmão é parente de 1º grau? Nunca.
Porque entre eu e meu irmão tem papai. Então eu subo primeiro grau, meu irmão, segundo grau. Por isso que você tem a ideia de meu irmão tem um filho. Meu sobrinho. Meu sobrinho é o quê? Parente de terceiro grau. Então eu subo, papai é primeiro. Desce, irmão segundo. Terceiro, sobrinho. Então, para você entender, parente consanguíneo, obviamente, é o de sangue. Afinidade é aquele que entra na sua família. Sogro, sogra, cunhado, genro, nora, essas coisas ruins. Todo respeito. No meu caso, não. Meus sogros são maravilhosos. Cunhado eu não tenho. Então, porra, eu vou reclamar de quê, né, parceiro? Sogro bom, cunhado não existe, não vou nem reclamar. Mas a ideia afinidade também entra nessa história. Madame, como é que eu faço afinidade? Aí é que entra a josta. Esse é o momento em que eu estrago a vida de 98% dos meus alunos. Mas faz parte, né? Se você estiver na minha, você não vai ficar triste. Se você tiver um sogro ou uma sogra legal, tu não vai nem se incomodar. Agora, se não for, amigo, pode cortar os pulsos a partir desse momento. Porque, veja bem, como é que eu defino o grau de afinidade? Quando você se casa, ou quando você tem uma relação estável, né? Você tem um companheiro, essa pessoa, dado o que a Bíblia nos estabelece, né, e o nosso direito também absorve isso, ela se torna uma só contigo, uma só carne. Com isso, vocês dois são o quê? Cônjuge ou companheiro. Perceba que não existe grau de parentesco. Tanto que ele sempre fala cônjuge, companheiro, cônjuge, matrimônio efetivo, companheiro, união estável. Tá? Cônjuge ou companheiro, aí começa a falar. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Então, esses caras não têm grau nenhum. Aí tu pensa, se o meu pai é primeiro grau, minha mãe é primeiro grau também, perdão. Minha mãe também é de primeiro grau. Se eu casei e eu me tornei uma só com a minha esposa, o pai dela é meu parente de primeiro grau. E a mãe também. Então por que eu falei que você vai morrer ou querer se matar? Porque a tua sogra é tua mãe, querido. A partir do momento que você pensar nisso, olha só onde você está chegando. Sua sogra é sua mãe por afinidade. Sua sogra é sua parente de primeiro grau por afinidade. O seu cunhado é o teu irmão, segundo grau. Triste, né? Realidade, mas faz parte, a verdade é essa. Então não se mate, não corte expulso, mas é a verdade. Afinidade é aquele que participa da sua família, né? Por uma questão de, obviamente, reconhecimento de relação. Até o terceiro grau, para a gente poder ter aqui na cabeça todo mundo que eu preciso levar para a prova. Ascendente, pai, avô e bisavô. Aí, obviamente, entra as mulheres, né? Mãe, avó e bisavó, óbvio. Descendência, filho, neto e bisneto. Lateralmente, irmão. Colateralmente, tio e sobrinho. Primo nunca, tá? Primo é a coisa que eu consigo salvar a vida, porque os homens gostam de ouvir isso. Primo é parente de quarto grau. Então aquele papo que você, homem, não pode pegar a tua prima é mentira. Pode, vai, foda-se. A biologia não permite, mas eu não tô nem aí. Eu sou do direito, não sou biólogo. Então, ó, beleza? Sobrinho não. Então, sobrinho não, perdão. Primo não. Sobrinho sim, pelo amor de Deus. Então, na hora da prova, só lembrar disso. Pai, avô e bisavô, se você quiser chutar o balde, filho, neto, bisneto, tio, sobrinho. Aí você entra no irmão. E aí ferrou, né? Sogro e sogra, cunhado, cunhada, genro e nora. Dá vontade de se matar? Dá, mas faz parte da vida. Tranquilo? Então entenda, isso é impedimento. Até terceiro grau, tá? Cuidado que a prova é muito comum colocar até o segundo grau, blá blá blá. Então sempre muda essa porra, terceiro grau. Segundo inciso. Ele próprio houver desempenhado qualquer destas funções ou servido como testemunha. Então, se por acaso ele, em algum momento, em alguma situação processual, serviu como testemunha, ou ele participou do processo e depois veio aparecer como juiz, ele está impedido de participar. Imagina aquele caso, um cara promotor de justiça. Aí ele foi e tal, deu início ao processo, tudo bonitinho, foi o cara que atuou no início do procedimento. A partir do momento que esse cara virar juiz, se cair na mão dele o processo, ele está impedido totalmente de participar. Tá? Então por quê? Porque ele já tem, ele já mostrou sua visão em relação ao processo, então ele não pode participar. Inciso terceiro, tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato de direito sobre a questão. Muito importante isso aqui, tá? O cara era juiz e ele conduziu aquele processo. Quando entramos na fase recursal, coincidentemente, esse juiz foi promovido a desembargador. E o recurso, para mais coincidência ainda, caiu no colo dele. Obviamente, dele do colegiado dele, né? Que chegou na fase recursal, já é colegiado. Ele pode participar? Não. Se ele se pronunciou de alguma forma, de fato ou de direito, se ele deu alguma coisa, ele falou, amigo, ele não pode participar. Então é importante que tem que ter essa pronunciação. Porque se o juiz também não fez porra nenhuma, aí não tem problema. Tá? Aí não tem problema. Se foi distribuído para ele, mas ele nem fez admissibilidade.
quando chegou na mão dele, ele já estava sendo promovido. Então já vai transferir para o substituto, já vai transferir para outro. Se ele não fez nada, ele pode atuar no recursal. Então é muito importante você entender. Ele tem que se pronunciar no processo, para que aí ele se torne impedido numa outra instância. E última possibilidade de impedimento, você tem ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consanguíneo afim em linha reta ou colateral, até terceiro grau, inclusive, faz parte ou diretamente interessado no feito. Óbvio, aqui é o mais óbvio de todos, né? Ele ou alguém da relação dele até terceiro grau de parentesco tem interesse na causa, participou de alguma forma do feito. Aí pode ser que o cara não seja testemunho, não seja nada, mas ele é o acusado. Pode ser, até para piorar a história, né? Ele esteve na história, ele vai ser uma testemunha, ele pode participar. Então, a ideia aqui é o quê? Obviamente, eu tenho que afastar o juiz que possa ter o mínimo de interesse na causa. Então, é muito fácil, tranquilo. Você tem meio que levar para a prova, sim, memorizar as 4 situações de impedimento, faz parte da vida. Além desses impedimentos, tem impedimento também em instância superior. Eu vou te mostrar já esse impedimento dos tribunais e a gente já entra nos casos de suspeição, tá? Vamos para a tela aí. Artigo 253 fala assim: no juízo coletivo, ou seja, nos tribunais, nos órgãos colegiados, não poderão servir no mesmo processo juízes que forem entre si parentes, consanguíneos ou afins, linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive. O que ele quer dizer aqui? Se por acaso você, juiz, estiver com a sua esposa, digamos assim, né, atuando no mesmo processo, lá no mesmo recurso, você não pode, um dos dois vai ter que sair, né? Um dos dois é impedido da situação. Agora vamos para a suspeição. O que tem de mais na suspeição? Eu não tenho certeza da imparcialidade, eu tenho uma suspeita, por isso não é suspeição. Eu tenho um pensamento, eu imagino que o desgraçado vai ser parcial. Aí eu entro no 254, vamos lá. O juiz dar-se-á por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. Isso aqui é um ponto interessante. Enquanto no impedimento ele deve se declarar impedido, na suspeição ele pode. Já que eu não tenho certeza, o juiz pode pensar, não, fica tranquilo, que nesse caso aqui, por mais que eu possa ser suspeito, eu tenho certeza, consciência que eu vou fazer o meu trabalho. Eu sei dividir o profissional do pessoal, o profissional do outro profissional. Então pode ser que o juiz pense, não vai me influenciar. Agora, as partes podem pedir que ele se declare, arguir, o que a gente chama de arguição de suspeição. Depois eu te explico isso melhor. Inciso primeiro, se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles. Calma. Também não é amigo íntimo de ter relações sexuais. Amigo íntimo mesmo, sabe? Aquele que cresceu junto. Porra, o acusador, né, o autor da demanda, ele é meu amigaço. Obviamente, eu posso acabar tendendo a protegê-lo, a proteger o interesse dele mais. Então, eu sou suspeito para conduzir o processo. Inciso segundo, também vale para inimigo capital. Eu te odeio. Quero que você morra 38 vezes. Se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. Aqui entra um detalhe interessante. Vem para cá. O que seria esse inciso segundo? Para você poder entender bem, eu vou te dar um exemplo extremamente tranquilo. Imagina que o irmão do juiz está respondendo em outro processo, outra causa, por uma condição em que esse juiz recebeu um processo idêntico. Por exemplo, vamos tentar criar alguma maluquice aqui. O irmão do cara está sendo acusado, o irmão do juiz está sendo acusado em outro processo, outro juiz está conduzindo, mas ele está sendo acusado por um furto. Só que o furto, ele obviamente tem algumas situações, algumas caras não tem arma, não tem violência, não tem nada. Ele está sendo acusado por um furto, só que um furto meio anormal. Ele estava andando pela rua, viu um celular no chão, pegou o celular, levou. Mas ele está sendo acusado de furto. Estou dando um exemplo bem estapafúrdico para você entender mesmo. Aí vamos lá, né? O juiz, né? Eu não, porque eu não me dei como exemplo. O juiz pega um caso igual. Aparece na mesa dele um caso de um furto, um cara que pegou, sei lá, uma moeda que estava no chão e levou. E que alguém processou-o como furto. O que a gente pode entrar na história aqui? O juiz pode pensar assim, cara, eu vou conduzir esse processo de forma a absolver esse cara, porque aí a minha decisão pode muito bem influenciar a decisão do outro juiz. O outro juiz vai olhar, opa, tem um juiz que está dizendo que não tem nada a ver, então eu vou seguir o mesmo caminho. Que é o que acaba gerando aquela história da jurisprudência, né? Então esse segundo é isso. Se por acaso tem que ter controvérsia, tá? Porque se já tiver bem definido, já tiver massificado, não tem problema. Já está bem definido na doutrina, não tem problema. Se a jurisprudência já está definida, não tem problema. Tem súmula, melhor ainda.
Agora, se eu tenho duas demandas que são muito parecidas, em que uma consta o juiz e no outro tem um parente, o cônjuge, o companheiro, o irmão, o que pode acontecer? Pode ser que o juiz conduza o processo de um jeito, a decisão dele influenciar a decisão do outro e acabar beneficiando o cara. Então é por isso que surgiu o inciso segundo, tá? Não é tão raro de acontecer não, faz parte, beleza? Inciso terceiro. Se ele, seu cônjuge ou parente consanguíneo afim, da terceiro grau inclusive, sustentar demanda ou responder processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes. Aí tu imagina a situação em que o juiz ele tem um processo, né, ele tem uma demanda processual e que uma das partes também vai ter participação naquele outro processo. Então, obviamente, ele está suspeito porque ele tem alguma condição que o atrapalhará. Se tiver aconselhado qualquer das... Meio óbvio, né? Se o juiz der conselho para uma das partes, é meio óbvio que ele é meio suspeito, né? Se eu estou aconselhando alguém é porque eu estou querendo defender a causa dele, porra. Se for credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes, questão de lógica, né? Se eu estou devendo para um cara ou se o cara está me devendo, obviamente eu vou ter um pensamento em tentar ferrá-lo ou facilitar a vida dele. Depois eu falo, ó, estava te devendo? Estamos quites. Inciso sexto, se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. Muito importante, inciso sexto, você percebeu o seguinte, ele não precisa ser só sócio, ele tem que ser sócio de uma entidade interessada no processo, tá? Tem que ter interesse, mesmo que indireto, não interessa, mas tem que ter interesse. Ah, a minha empresa vai se dar bem se por acaso aquela decisão acabar prendendo o cara, acabar, né, levando o acusado aí a não poder mais atuar como empresário, minha empresa vai se dar. Então a ideia aqui é, não adianta só ser sócio, tem que ter realmente um interesse na causa. Aí só para a gente poder seguir, artigo 256, a suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la. Porque olha só, eu sou juiz, as partes nunca vi na minha vida, sabe aquela história? Nunca vi mais feio. Aí, uma das partes, vamos falar o réu que está, o acusado está, né? Ele sabe um pouco de direito, que normalmente o cara que está na merda ele sabe direito, ainda mais penal, processual penal. Ele chega e pensa assim, porra, cara, eu vou fazer esse juiz tomar ódio de mim para que eu possa arguir suspeição por inimizade. A tal da inimizade notória, como ele fala aqui, né, inimizade capital. Então o que eu posso fazer? Eu vou influenciar essa desgraça, vou botar pilha, eu vou irritar ele mesmo. Que aí eu posso... Claro, que o que o CPP falou? Se essa condição de suspeição foi criada por uma das partes, a parte que arguir não vai ser levada à frente a arguição dela. Porque se eu criei o ódio no seu coração quanto a mim, eu vou lá, vou arguir suspeição da sua parte, essa arguição não tem validade. Então, para ter a suspeição, tem que ser algo que já exista antes do processo. Não é algo que seja criado por alguém, beleza? Então, uma das partes pode tentar se valer disso, né? Vamos para mais um artiguinho aí, eu preciso te mostrar um artigo um pouco antes. Artigo 255, impedimento ou suspeição decorrente de parentesco por afinidade. Preste atenção nessa regra que ela cai bastante em prova, é muito importante. Cessará pela dissolução do casamento que lhe tiver dado causa, salvo sobrevindo descendentes. Mas, ainda que dissolvido o casamento sem descendentes, não funcionará como juiz sogro, padrasto, cunhado, genro ou enteado de quem for parte no processo. Cuidado na prova, para ele não colocar aí parente a terceiro grau. Vamos lá. 3 situações. Eu, juiz, casado. Nos separamos. Eu e minha mulher nos separamos judicialmente, tá? Matrimônio dissolvido, tudo perfeito, tudo bonitinho. Não interessa se for litigioso ou não. Acabou, não somos mais casados. Eu pego um processo, uma das partes é a minha ex-mulher. Estou impedido? Não. Sou suspeito? Muito menos. A dissolução do casamento, ela faz com que impedimento e suspeição sejam afastados. Segunda situação, eu me separei daquela megera, porém, nós tivemos um filho. Infelizmente, ela me deu o golpe da barriga. Infelizmente por ela, felizmente pelo filho, claro, né? Ele não tem culpa. O que eu faço? Tem que me declarar impedido ou suspeito, dependendo do caso. Por quê? Porque nós temos um descendente em comum. Então, por mais que eu odeie aquela desgraçada, nós temos um amor comum que é pelo nosso filho. A menos que eu odeie também ele a ponto de eu nem reconhecer mais, não tô brincando, né? Não vamos chegar a tanto não, mas eu tenho um amor comum. Então, regra, dissolução de casamento afasta suspeição e impedimento desde que, né,
não tenha descendente. Então, a segunda situação que eu te dei, teve a dissolução matrimonial, porém, nós temos um descendente. Então, eu estou impedido ou suspeito, depende do caso. Terceira situação, que seria a dissolução do casamento, independente de ter descendente ou não, sogro, sogra, enteado, esses caras, eu não vou poder agir. Então, em relação a padrasto, sogro, sogra, enteado e tal, em relação a esses caras, continua meu impedimento, minha suspeição pelo resto da vida. É por conta de artigos como esse que surge aquela história que o pessoal gosta de falar, sogra é para a vida inteira, sabe? Por mais que você se separe, a sua sogra tu leva pelo resto da vida. Realmente, você vai levar. Porque se eu for juiz, me separei, mas é parte, a sogra da minha ex-sogra, melhor dizendo sogra da mesma mulher, minha mãe, né, o cacete. A minha ex-sogra, o que eu vou fazer? Eu tenho que me declarar impedido ou suspeito. Então, terceira situação, casamento dissolvido, porém, parte não é minha ex-mulher ou meu ex-marido. A parte é quem? A parte é o sogro, é a sogra, é o padrasto. Tá tranquilo? Então toma cuidado só com esse pequeno detalhe. Esse artigo é muito importante para você entender essas três regrinhas. Apareceu numa questão de prova, questão de casamento, dissolução de casamento, tenha certeza que ele vai para um desses três lados. Dalmo, tu me falou que eu preciso entender uma diferença grande entre impedimento e suspeição. Primeiro, antes. E o efeito disso. O antes passa pela ideia, se eu estou impedido, se há impedimento, melhor dizendo, o juiz tem obrigação de se declarar, ele deve se declarar impedido. Obviamente, as partes podem arguir impedimento. Suspeição, o juiz não tem necessidade nenhuma de determinar-se como suspeito. E as partes podem arguir. Porque qual é a diferença grande? Por que eu não coloco tudo numa porra só? Quando você tem impedimento, a gente entende como uma nulidade absoluta do ato ou do processo. Então, quando o juiz era impedido, não se declarou impedido, ninguém fez nada, o cara não estabeleceu o seu impedimento, tudo que ele fez não tem validade nenhuma. Se a gente confirmar o impedimento dele lá para frente, o processo em si não vale de nada. Então, a nulidade absoluta não tem efeito. Mandou prender. Opa, mas era impedido. Então, não vai prender. Agora, no caso da suspeição, a nulidade é relativa. Se ninguém falar nada, as partes não vão arguir a suspeição do juiz, a decisão que ele tomar está convalidada, está correta e vai ter efeito. Então é muito importante, no caso de impedimento, naturalmente não vale, a decisão dele não vale, as tomadas de decisão, as sentenças, tudo que ele fizer não vale. Na suspeição, caso ninguém fale nada, se ele concretizar o ato, amigo, o ato vai ter validade total. Transitou em julgado, ferrou. Tranquilo? Deixa eu te mostrar um artigo do CPP muito importante, artigo 112, para a gente matar essa parte de juízo aqui. O artigo 112 fala assim: o juiz, o órgão do Ministério Público, serventuários ou funcionários de justiça e peritos, ou intérpretes, ou seja, você percebeu que são todos os sujeitos, tá? Eu já trouxe esse artigo, mas vale para tudo que a gente vai estudar. Abster-se-ão de servir no processo quando houver incompatibilidade ou impedimento legal. Tá, você não falou em incompatibilidade. Incompatibilidade são todos os casos não previstos em lei. As situações que a lei não expressamente prevê, tá? Então não é importante pra gente porque vai cair na prova a lei, né? Que declararão nos autos. Se não se der abstenção, a incompatibilidade ou impedimento poderá ser arguído pelas partes, seguindo o seu processo estabelecido para exceção de suspeição. Só para te mostrar mais uma coisa rapidinho, por favor, artigo 274, as prescrições sobre suspeição de juiz estendem-se a serventuários e funcionários da justiça no que lhes for aplicável. Então, percebe que os dois artigos eu trouxe logo para quê? Para te mostrar que isso vale para todos os sujeitos. Então, essas regras de impedimento e suspeição que a gente está estudando, que são muito importantes que você estude bastante, não necessariamente vão cair só para juiz. Pode cair para o perito, pode cair para o intérprete, pode cair para o assistente que seja, pode cair para qualquer um. Então, atenção, é válido, todas as regras aqui são válidas para todos os sujeitos do processo. Eu estou falando assim para facilitar a tua vida, pode levar assim para a prova. Agora, entenda, sendo impedimento, sendo suspeição, não me importa. Nulidade absoluta ou relativa não importa. O impedido ou o suspeito tem que se declarar, se ele não fizer, as partes poderão declarar. Porque é muito importante você ver que o CPP demonstra que a parte pode afastar através de suspeição. Se você olhar o artigo de suspeição, ele fala, se não fizer, pelas partes. No impedimento ele não fala.
Independente do que for, o 112 já resolve pra gente, tá? Então, sendo impedimento, sendo suspeição ou até mesmo incompatibilidade, não importa. Que o 112 não fala da suspeição, mas é óbvio, né? A suspeição já é falada, então a gente junta tudo numa coisa só. As partes podem arguir, podem pedir com que se declare impedido, incompatível ou suspeito. Tá? Então, incompatibilidade, só para repetir, não tem previsão na lei, são casos que não estão previstos na lei, então a gente entende como incompatível. Tá? E na hora da prova, é claro que ele vai cobrar impedimento, suspeição. Estuda bastante isso, tá? É importante que você saiba. Beleza, vamos fechar aqui o vídeo que ficou já bem interessante. Próximo a gente fala sobre o Ministério Público acusado e seu defensor. Até daqui a pouco.